Muito prazer em conhecê-los, viu? Prazer. Queria te agradecer por estar aqui com a gente. É muito importante essa jornada, ter pessoas, né, que já passaram por tudo que a gente vai passar. E eu tenho certeza que todo o seu conhecimento vai ser muito válido para a gente. A gente vai tentar sugar o máximo possível. Tá bom? Com certeza, gente. Desculpa pelas remarcações, viu? Mas é a agenda aqui mesmo. Não vê que RH é assim. Obrigado e obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Serão perguntas acadêmicas, então a gente não vai interferir nas suas respostas. Assim que você responder, a gente vai passar para outra pergunta, porque a gente não pode mudar as ordens das perguntas. E aí, ao final das perguntas, se um de nós tiver alguma dúvida ou quiser agregar em algo, alguma pergunta, a gente pergunta para ser algo mais livre, tá bom? Tá ok. Tá ok. Você vai iniciar a gravação aí? Já iniciei. Tá. Então vamos lá. Qual foi sua maior motivação para escolher da área? Bom, eu antes de fazer psicologia, né, eu fiz gestão comercial e eu vinha já do mercado de vendas, telecomunicações. Então, antes de fazer psicologia, eu já tinha uma trajetória profissional. E aí, nessa trajetória, minha mãe adoeceu, eu perdi minha mãe com câncer. Foi aí que eu descobri a psicologia, né? Eu jurava que seria um psicólogo hospitalar. Então, eu fiz todos os cursos de psicologia hospitalar, enfim, né? Eu falo que a psicologia me achou nesse momento, porque eu não queria que as pessoas passassem pelo que eu passei dentro do hospital. E aí fiz a faculdade, né? Passei durante todo o processo do curso aí, fazendo curso, fui pro Sírio-Libanês, fiquei lá uma semana, fiz curso lá, fiz prova para residência, passei, não podia assumir. Só que como eu tinha já a trajetória organizacional, podemos dizer assim, eu já era supervisor, coordenador de equipes, eu segui dentro da área organizacional, porque eu já estava. Então eu fiz uma transição de carreira e aí, por motivos pessoais, eu entendi que a psicologia hospitalar não era para aquele momento, mas que sim, era para ser psicólogo mesmo, dentro das organizações, cuidando das pessoas dentro das organizações. Então a maior motivação inicial foi o hospital, né, cuidar de pessoas ali dentro do hospital, mas depois eu fiz a migração realmente para o RH e entendi que dentro do RH seria o meu lugar, até o momento. Certo. O que você considera como indispensável para um profissional se ter para atuar nessa área? Quando a gente fala de área, a gente está falando da minha área de atuação atual, né? Dentro do RH. Tá. Eu acredito que já tem que ter uma vivência no mundo organizacional. O psicólogo, para atuar no setor de recursos humanos, ele precisa entender da linguagem corporativa. Então, eu acredito que além do curso, né, e principalmente buscar informações fora da graduação sobre gestão de pessoas, psicologia do trabalho, ler bastante Cavenato, enfim, né, ler muita coisa sobre a administração. Hoje, muitos profissionais da psicologia, né, eles entram na empresa querendo fazer clínica, né, querendo clinicar dentro do RH. E aí a empresa não fala a mesma linguagem. Então você precisa aprender a linguagem da administração, você precisa aprender a linguagem corporativa para aos poucos inserir a clínica de um viés mais sutil, porque senão você não vai ter espaço. Certo. Qual foi sua maior responsabilidade como psicólogo no contexto em que você está inserido? Que é o de RH. Tá. Minha maior responsabilidade foi realmente assim, eu venho de RH já tem 4 anos, então eu fiz uma transição de empresa, eu vou dizer que eu fiquei mais tempo, né? Eu estou recente onde eu estou, mas a minha maior responsabilidade foi trazer humanização para o setor. Eu precisava, além de padronizar os subsistemas de RH, eu precisava humanizar o setor, né? O meio corporativo não estava com boas práticas com relação a pessoas, cuidado com gente, cuidado com pessoas, cuidado com carreira. Então, a minha responsabilidade foi realmente humanizar e trazer boas práticas para a empresa no geral. Qual foi sua maior dificuldade que você encontrou no início da sua trajetória? Trazer a humanização para dentro do setor. Porque realmente
eles não tinham, eu estou falando da empresa anterior, tá? A empresa que eu estou atualmente, assim, é gente na veia, é gente o tempo todo, assim, tem um olhar muito grande para as pessoas, mas da onde eu vim, realmente a minha maior dificuldade foi aprender a linguagem da administração com outro olhar e ao mesmo tempo aprender a colocar a linguagem da psicologia, o olhar da psicologia, esse olhar de gente dentro do mundo corporativo. E para isso as pessoas precisavam acreditar em mim enquanto profissional, tanto da administração quanto da psicologia. Então a minha maior dificuldade foi fazer com que esses dois assuntos caminhassem juntos. Ter a humildade de aprender, né, com a administração, então é dialogar com esse outro conhecimento também, foi a minha maior dificuldade. Apesar de ter vindo da área organizacional, já está na área organizacional há 13 anos, quando eu fiz psicologia, falar a linguagem organizacional depois que você bebe da psicologia é um desafio. Então, você precisa fazer esse paralelo aí, você precisa ser multiprofissional, você precisa conversar, interdisciplinar, né? Você precisa conversar aí com as outras áreas, não tem jeito. Foi a minha maior dificuldade. E qual orientação você daria para um psicólogo que pretende atuar na sua área de trabalho? Saber sobre administração, mas eu vou sempre bater nessa tecla, né? Assim, trabalhar em RH tem muito mesmo, você consegue fazer clínica sim, você consegue cuidar de clima, você consegue cuidar da experiência do colaborador, boas práticas, comunicação, saúde ocupacional, né? O psicólogo não pode esquecer disso, ele não pode esquecer dessa área, ele não pode esquecer que ele tem uma responsabilidade com a saúde mental das pessoas dentro da organização. Mas ele precisa saber da linguagem da administração, ele precisa saber dos processos básicos de administração e da linguagem corporativa, porque senão ele vai ser engolido pelo meio organizacional. Quais as principais demandas atendidas no seu contexto de trabalho? Bom, hoje eu trabalho no time de atração e seleção, né? Então as minhas maiores demandas atualmente em relação a perfil de colaborador, mapeamento de competência, mapeamento comportamental, comunicação, treinamentos, né? Hoje é a minha maior demanda. Anteriormente, minha maior demanda era realmente clima, cuidar de clima, onboarding também de colaboradores, todo o processo, todos os subprocessos da área de RH, comunicação interna. Então, são várias demandas aí, mas principalmente na empresa anterior que eu fiquei mais tempo, era realmente cuidar do subprocesso e ao mesmo tempo cuidar das boas práticas corporativas e do clima e saúde mental dos colaboradores. Tinha um turnover lá gigantesco. Certo, agora as perguntas direcionadas para o Covid. Neste período de pandemia, tem gerado um certo receio em relação a demissões do seu setor de trabalho, ou isso não vem sendo uma questão na empresa em que você trabalha? Não, isso não tem sido uma questão onde a gente trabalha, pelo contrário, a empresa teve um crescimento muito grande, mesmo no período da pandemia, e a preocupação que a companhia teve realmente foi de cuidar ainda mais dos colaboradores. Então, equipe médica interna da própria companhia, saúde 24 horas, acompanhamento 24 horas, assistência 24 horas pelos colaboradores, mas tirando isso, realmente não tivemos preocupação com relação a desligamentos, não. Após a instauração da pandemia, houve alguma mudança nos processos de recrutamento e seleção? Se sim, quais foram? Eles se tornaram online, né? Hoje tudo que nós fazemos é online. E aí um dos pontos importantes para nós psicólogos é sobre os testes psicológicos, né? Porque pelo fato de ser online, o papel, os inventários, os papéis, eles não conseguiram ser aplicados mais. E aí nós demos espaço para as outras avaliações comportamentais do mercado. E aí o mercado descobriu que existem testes tão eficientes quanto os nossos testes psicológicos. E aí a nossa área de avaliação psicológica precisa se reinventar urgentemente com relação aos testes online e as aplicações online. Porque se não se reinventar, pelo menos no mundo corporativo, eles não vão se sustentar. Então hoje temos vários inventários, testes de inteligência, raciocínio lógico, comportamental e etc. que se tornaram online, né? Hoje eu faço atração e seleção a nível nacional. E aí eu tenho testes muito poderosos e muito interessantes
que não são testes psicológicos validados pelo Conselho de Psicologia. Não são testes psicológicos, são testes organizacionais. Então, precisamos ter atenção para isso. Certo. E agora a última. Quais medidas foram tomadas para tornar o clima organizacional agradável diante desses momentos? Tá. A companhia que eu trabalho atualmente, ela cuida muito de clima, né? Então, nós temos vários treinamentos, temos vários happy hours online, saúde 24 horas. Então, os médicos da companhia estão online 24 horas para atender os colaboradores por vídeo. Temos várias cartilhas, vacinação contra a gripe, a própria companhia agora ela disponibilizou. Então, assim, a companhia, em relação à saúde, bem-estar do colaborador, experiência do colaborador, NPS, pesquisa de clima, conseguimos colocar familiares que não poderiam antes entrar no nosso plano de saúde. Temos agora até quatro familiares que podem ser incluídos no plano de saúde para esse acompanhamento 24 horas. Então, auxílio home office, estamos todos de home office. Então, a companhia ela tem investido bastante no cuidado com o colaborador. Certo. Bom, as perguntas que questionário acabaram e agora eu tenho pergunta por fora, agora todo mundo pode ficar à vontade de perguntar. Tá bom. Você hoje em dia se sente, eu acho que é a maior, que a gente mais quer se sentir realizado na profissão que a gente almeja, ainda mais depois de tantos anos de estudo. Hoje em dia, mesmo todo o seu histórico hospitalar, você não tem, tipo assim, se sente realizada a ponto de não pensar um minuto sequer a mudar para a área da saúde, clínica? Sim, me sinto totalmente realizado. Realmente na área organizacional, eu entendi que eu consigo cuidar de pessoas para elas não serem internadas. Eu faço o processo pré-hospital atualmente. Então, cuidar da saúde mental das pessoas, dentro da organização. Vou falar dentro da minha área, que é do time de atração e seleção, né? Emprego, trabalho é o que move todo mundo hoje, tem um impacto significativo na vida de todo mundo. E quando eu cuido dessa expectativa de um novo emprego, de um processo seletivo humanizado, isso me traz muita relevância para a área da psicologia, esse olhar para a gente. Então eu realmente me sinto muito realizado. Eu também faço clínica depois do horário de trabalho, então eu trabalho com as duas frentes e me sinto muito realizado, sim, com certeza. Você se sente cansado também, né? Com certeza, com certeza. E aí eu faço pós-graduação também, então tem outras frentes aí. Mas a psicologia hospitalar eu entendi que foi um momento de vida, eu precisava estudar muito sobre psicologia hospitalar até para entender o processo que eu passei também com a minha mãe, então foi mais pessoal mesmo. Mas nada impede de um futuro, né, daqui a um tempo aí, se der na teia, a gente muda de novo e vai para hospitalar. E dá pra ver, eu, pelo menos, eu era muito ignorante de pensar, porque eu sempre achei que essa área de RH não era tão importante assim, ou então causava um impacto, na verdade, tão grande quanto a área clínica, mas sua profissão é tão importante e a área que você está é tão importante quanto alguém que está à frente de uma demanda de alguém, né, no consultório, de algum caso clínico e tal. E Sim. A última pergunta, você falou desses happy hours que rola online, mas como que seria esses happy hours online? Vocês ficam conversando, assim? De tudo, é proibido falar de trabalho, falamos de todo o resto. Então, marcamos a reunião no Teams aqui, e aí, por exemplo, tivemos no Carnaval, tivemos na Páscoa, e aí estou falando dos happy hours informais, né? Então, os informais nós falamos de tudo, falamos de vida pessoal, compartilhamos causos, né, como dizem os bons mideiros aqui. Então, nós falamos de tudo mesmo. De vez em quando tem amigo oculto online, amigo olate online, dia do carinho online. Então, nós temos uma planilha com o endereço de todo mundo, mandamos pelo iFood, aquela confusão para o motoboy não falar o nome de quem mandou. Então nós fazemos isso praticamente todo mês, temos um contato, aprendemos a ter um contato próximo online, apesar de sentirmos muita falta do abraço. Mas nós temos, igual, por exemplo, essa semana nós tivemos uma live que a companhia organizou para falar sobre saúde mental. Então a companhia disponibilizou no YouTube o link, todo mundo entrou, falamos de culinária lá, falando de tudo que puder pensar online. Então tem várias formas de fazer o happy hour online. Tem que gostar muito do trabalho, das pessoas que você trabalha, para ficar depois do trabalho e continuar com eles. Sim, aí na última vez mesmo nós marcamos
Nós marcamos foi o carnaval, show carnaval online de happy hour. Aí todo mundo veio fantasiado. Com chapéu, não sei o que, fazendo o fundo do time, então foi muito legal. Tomara que caso eu escolha essa área de RH, seja assim também, porque é muito Mas fácil. é um desafio. A área do RH é um desafio, você tem que gostar mesmo. Você tem que gostar de... Como é que eu falo? A linguagem corporativa, ela é uma linguagem muito incisiva, né? Então são poucas empresas que têm no discurso verdadeiro de que cliente é a paixão, de que funcionário é a paixão, de que funcionário é o maior valor. Eu acho que esse discurso ele tem que estar muito alinhado com a prática. Quando você está numa organização que só tem o discurso e não está alinhado com a prática, o seu desafio é muito grande tornar esse discurso congruente. E aí você vai ter que fazer um monte de situação aí. Você vai ter que pregar boas práticas, rever política, rever cultura, rever valores, reconstruir valores, levantar valores. Então, é um trabalho muito legal e longo, a longo prazo. Não é da noite pro dia, porque você mexe com o ego de diretor, você mexe com muito dinheiro, né? E aí até você provar de que falar de saúde mental é falar de produtividade e lucro dentro de uma organização, você tem que ter muita paciência, mas dá certo. Porque você passa por cima até a questão, não é passar por cima, mas tem uma hierarquia, né? Então, a levar isso pro diretor, pra chefes, é muito difícil, né? Quebrar um pouco disso. Mas é super possível. Mais alguém tem alguma outra pergunta? Então, Diogo, primeiro eu queria agradecer, né? A sua entrevista realmente foi muito boa, ainda mais para nós, que você tinha falado uma coisa que é verdade. Muitas vezes na faculdade, muitos alunos que vão fazer faculdade, eles já visam ficar atendendo em clínica. Não é todo mundo que vai para a área organizacional. Aí com a sua entrevista a gente teve uma boa ideia. E como que foi como você se adaptou, né, ao home office? Porque tem muitos psicólogos, pelo menos que eu conversei, que eles tiveram até certa resistência com home office. Com home office. Foi tranquilo? Foi muito tranquilo. Inclusive, aí eu vou ser sincero com vocês, tá, gente? Assim, eu falo que de vez em quando a psicologia ela coloca muita burocracia, muito não me toque para algumas coisas, sabe? Sim. E aí acaba que o próprio discurso da psicologia torna as coisas mais difíceis, sendo que são coisas mais simples. Às vezes são discursos burocráticos em nome de ética e etc. Mas você consegue ter uma boa ética, uma boa atuação online. Né? Eu acho que tudo é muito novo, tudo precisa ser reconstruído, desenhado, qualquer área. Eu tenho certeza que a área do direito do trabalho deve estar penando nesse momento para conseguir dizer aquilo que é válido, que não é, quais provas são válidas, o WhatsApp é prova, o WhatsApp não é prova. E nós da psicologia temos que estar muito atentos a essa nova forma de trabalho. Muito difícil hoje um adolescente vai sair da casa dele e vai lá no seu consultório para ser atendido. Ele vai querer ser atendido online. Tem os pós e os contras, mas a realidade existe. Então a minha adaptação foi muito legal, foi muito boa. Eu particularmente confesso que no começo eu senti muita falta de ter gente por perto. Sim. Porque eu gosto de gente, eu gosto de brincar, estar ali o tempo todo, aprender ou escutar uma coisa ali. Eu fui líder de equipe durante muito tempo, então eu escutava alguma coisa de longe, via uma pessoa que não estava bem e falava, opa, tem uma coisa errada com fulano de tal hoje. Hoje você consegue arrumar o cabelo antes de entrar na live. Então você consegue maquiar mais fácil o comportamento aqui para, às vezes, você fazer uma leitura. Mas eu costumo dizer que eu estou nesse processo de aprendizado. Quando eu entrei na companhia, eu só fui conhecer pessoalmente as pessoas depois de 2 meses de companhia. Então eu fiz todo o processo de atração e seleção, o exame médico, o onboarding, tudo online. Né? A gente sente falta do calor humano, mas por exemplo, já era online? Essa parte antes da pandemia já era online ou ficou online depois? Eu cheguei no online. Online. Eu tenho pouco tempo de companhia, tenho 7 meses de companhia. Eu cheguei online. Mas foi super ok, porque a companhia tem uma estrutura legal para fazer com que tenhamos aí o Teams liberado, né? Muita coisa legal. Se fosse na empresa anterior, eu acredito que eu teria mais dificuldade, porque o sistema que a empresa oferecia não comportaria o online. Sim. Então depende de cada contexto. Eu acho que na outra empresa teria surtado.
E aí nessa foi mais fácil, entendeu? A Então própria depende de cada empresa te contexto. ajudou. Sim. Agora os atendimentos online foram maravilhosos. Vou dizer para vocês que os atendimentos online foram muito bons e muito produtivos. Mas eu acho que até a forma de segurança que você passa essa questão online, você aborda tipo assim, para o paciente, então, vai ter que ser online. Você se sentindo seguro dessa plataforma, eu acho que você já passa com segurança Sim. até para o cliente, né? Porque eu vejo, às vezes, igual a gente teve só uma psicóloga e tal, eu vi um certo tipo de insegurança de ser online, porque é novo, então cada um, né, vai lidar com o novo de uma forma diferente. Até nós, psicólogos, vamos lidar com o novo de uma forma diferente. Exatamente, essa forma dela de abordar esse fato de ter que ser online já causa talvez um certo aflito para o paciente, né? Então eu vejo que tipo, eu ia gostar de ser o seu paciente no online, eu acho que eu me senti segura. Acho que legal. Saiu bem. Que legal, e você tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, igual a confiança no presencial, você tem que ter no online. Então, se você tá conversando com o seu paciente, com o seu cliente online, e tem alguém gritando aqui do lado o tempo inteiro, falando alto do seu lado na sala, o que dá para entender? Não tem o sigilo, tem alguém muito próximo dele que está ouvindo o que eu estou falando. Né? Então, se de repente alguém abre a porta e entra, e o seu cliente vê, você corre o risco de jogar por água abaixo a confiança também, porque ele fala assim, não, eu tô falando alguma coisa que alguém pode entrar e pode ouvir. Então, online você tem que cuidar de um monte de coisa, sobre a roupa, postura, fundo, ruído, porque a pessoa não tá vendo, aí ela tá toda hora atenta ali. Então, se eu tô aqui falando com você e tem alguém falando aqui do meu lado, você fala assim, ixi, tem alguém do lado dele. Cadê o sigilo? Né? Ou então, assim, nossa, não tô sendo importante o suficiente. Eu ia ficar... Ou se você tá aqui falando, de repente tá mexendo no telefone, se você tá abrindo outra página, você consegue ver se eu tô abrindo outra página, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Falando em outra página, a página que eu tô falando com vocês acabou de sumir, voltou. Então, parece que você tá conseguindo, né? Ser tão produtivo que você era presencial, você tá conseguindo ser online. Sim, facilitou muito minha vida. Eu falo que eu tenho o tempo que eu gastava dentro do ônibus, dentro do carro, no trânsito da Cristiano Machado, eu tô correndo, fazendo academia, brincando com o meu cachorro. Eu trabalho o dia inteiro com o meu cachorro aqui do meu lado, debaixo do meu pé. Então tem sido muito legal. Foi bem legal mesmo. E acaba que na companhia, quando as coisas voltarem, nós vamos serão 3 dias de casa e 2 dias da companhia. Então dá tempo de matar a saudade do time e falar, quero minha casa de volta. Aí eu volto pra casa, entendeu? Equilíbrio é tudo, né? Vai dar um equilíbrio. Com certeza. Mais alguma pergunta? Por mim tá tranquilo. Pode fazer uma? Pode, fica à vontade. Vamos fazer uma. É o Danilo. Oi, Danilo. Oi, tá joia? Joia. Eu queria saber de você, Diogo, nesse período todo, você acha que qual que vai ficar o grande aprendizado, o legado para cada profissional nesse período? De pandemia? Pós esse período, né? Pós-pandemia, né? Olha, vou falar do mundo... Como pessoa, eu acredito que vai ficar o legado de valorizarmos as pessoas, a presença das pessoas em cada momento, né? Quantas vezes nós estávamos diante de outra pessoa sem valorizar aquela presença da outra pessoa? E aí, com o tempo de pandemia, nós ficamos solitários, né? Nós tivemos que dar lugar para o online, para o distante, sem um abraço, sem um aperto de mão. E aí a grande lição é: nada substitui a presença do outro na nossa frente. Gostaria muito de estar com vocês na sala agora, estar no consultório, de poder cumprimentar, abraçar, saber, sabe? Sentir cheiro, enfim, né? O presencial, o humano. Então, um dos grandes aprendizados, pessoalmente dizendo, para valorizarmos a presença um do outro, valorizarmos e validarmos a presença um do outro. Aprendemos a fazer isso muito bem online, né? Mas acredito que essa força do presencial é algo que nós vamos aprender a valorizar muito mais. No mundo organizacional, temos que ficar o tempo todo atentos a inovações, a novas ideias, estarmos abertos ao novo, a enxergar o que tem de bom no novo. Costumo dizer que a gente consegue enxergar, nossas crenças, né, nos fazem ver o copo ou meio cheio ou o copo meio vazio, né? E aí a gente tem que aprender, para a gente não surtar o cabeção, a olhar mesmo esse lado bom e caçar as coisas
que nos fazem crescer a cada dia. Então, no mundo organizacional, você tem que estar atento, você tem que estar atualizado. Infelizmente, quem não estava atualizado à tecnologia, a mexer com o computador e etc., está tendo que correr muito mais atrás agora. E isso é um problema, assim, mesmo, porque a gente vai entrar num monte de questão aqui sobre faixa etária, sobre pessoas que têm acesso à tecnologia, quem não tem acesso à tecnologia. Então, o profissional da psicologia ele tem que estar atento a essas questões sociais, até para conseguir acolher e ajudar. Nós tivemos, por exemplo, colaboradores que tinham 59 anos, 60 anos, que não sabiam mexer com o computador. E aí, no online, o que aconteceu? Manda embora? Tem que reaprender, né? Se a administração de pessoa, se a empresa pensar só pelo lado da administração de pessoa, corta e traz pessoa nova. A psicologia fala, não corta. É uma pessoa que está ali, que contribuiu X tempo com a casa, e nós vamos ter que ter um tempo para treinar essa pessoa, ela vai pegar. Então, a psicologia precisa ficar atenta a esses desafios sociais que vão acontecer e que têm acontecido com a pandemia. Não sei se eu consegui responder de forma clara, gente, mas... Não deu certo. Mais alguma coisa, gente? Obrigado, tá? Obrigado, Danilo. Vocês estão em qual período, gente? Me fala. Quarto. Vocês estão no Pitágoras, né? Isso. Vocês venceram o terceiro período, gente. Vocês estão no quarto, tá lindo. Porque o terceiro é menor? Nossa, lá nas Ciências Médicas, o terceiro, eu falei assim, não, ou agora eu gosto da psicologia, ou não gosto nunca mais. E aí até eu descobri o sexto período. E aí depois que eu passei o sexto período, eu falei, não, agora eu vou. Acho que eu ainda tô na dúvida ainda. Eu tô repensando. Não pode falar. Você ia perguntar, Beatriz? Bem, eu só ia falar que, na verdade, todas as minhas dúvidas já foram esclarecidas, né? Você fala muito bem e queria agradecer de novo pela sua participação. Foi realmente, assim, muito bom estar aqui, poder ouvir você e tirou vários estigmas que, né, eu tinha antes de atendimento online e tal, porque até agora, como a Ana e o Gustavo mesmo disseram, a gente só teve, por exemplo, esse medo, né, do online, junto com a psicologia e tal, e ver essa outra vertente, né, é algo muito interessante e esclarecedor. Muito obrigada mesmo. Eu também tinha, tá? Eu levantava a bandeirinha de não vou atender online, não, que absurdo. Quem quiser que pega o carro, a cadeirinha, vai lá pro consultório. A pessoa tem que ser responsável pelo tratamento dela, que não sei o quê. Eu levantava essa bandeira, até que eu entendi que o online nos levou para muitos lugares onde o presencial não nos levaria, né? Eu falo que nos levou a salvar vidas em lugares que às vezes no presencial nós não salvaríamos, ajudaríamos a salvar. Verdade. E através assim, né, através da necessidade que a gente evolui, né? E até mesmo a gente pode descobrir coisas novas, né? Que seja bom para a psicologia. Até uma coisa que seja única no atendimento online, que não se pode ter no presencial, assim como no presencial não se pode ter no online, né? Sim, e também sermos guardiões da psicologia, né, gente? Claro que não tem só flores nesse meio aí de campo. E aí nós também temos que ser guardiões daquilo que não funciona, daquilo que talvez não é tão legal. E aí a gente brifar e conseguir fazer com que os nossos colegas também tenham atenção, né? Compartilhar mesmo. E é isso, gente. Que bom que tá aqui com vocês, bom conhecê-los. Precisar de alguma coisa, me aciona, me chama, precisar de livro, sei lá, qualquer coisa. Pode ter certeza que qualquer pessoa que precisar de entrevistar ou ter alguma coisa com psicólogo, eu vou te chamar. Agora você tá, tipo assim, infelizmente, tá sempre, queria te dizer que agora você não é essa pessoa mais, enfim. Brincadeira pra baixo, você agregou muito pra gente, pode ter certeza. Eu tinha um preconceito muito grande com a área de RH, eu não vi uma necessidade muito grande, assim como eu via com a clínica, né? Eu não via que tinha um impacto tão grande, por isso causar um impacto tão grande na vida das pessoas. Mas eu quero te agradecer. Você pode ter certeza que você está conseguindo o que você quer, você está agregando em todas as áreas, que você fala muito bem. Eu tenho certeza que você da mesma forma onde você trabalha, é isso. Você ajudou legal demais, gente. Estou à disposição, me chame para precisar, tá? Se vocês tiverem LinkedIn, tô lá, Diogo Chaves, no Instagram, Diogo Coelho Chaves. Colocou Diogo Coelho Chaves, vocês me acham antes de vocês precisarem, tá bom? Pode deixar que nós vamos mesmo. Tá bom? Tá ótimo, um abraço para vocês, gente. Bom